Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço voz celestiais, todo o céu está se abrindo, bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, vem me buscar. Uma boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira,
dia 3 de junho de 2020. Estamos então, mais uma vez, ministrando uma aula online, reforçando o estudo bíblico de domingo pela manhã em nossa escola dominical. Bem, queridos, a lição estudada foi a lição 9, o mistério da unidade revelado dentro de conceitos da lição geral, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue, selada pelo Espírito Santo. Muito bem, queridos, graças a Deus nós tivemos uma aula presencial no último domingo, com um bom número de irmãos, próximo a 25 pessoas, se não me falha a memória, e graças a Deus, uma manhã muito abençoada, onde também por questões de ordem, nós conseguimos até esticar um pouquinho mais o tempo, alguns minutos a mais, e conseguimos até dar, com profundidade, o ensino bíblico de domingo, não é? Bem, queridos, como falamos, é um assunto que merece atenção, não é? Porque essa ideia do mistério da unidade revelado, ele realmente é algo assim fundamental para nós compreendermos, até porque temos uma Bíblia formada por Antigo e Novo Testamento, porque temos Deus se apresentando em ministérios diferenciados, não é? No Antigo Testamento como um Deus de longe, mas que por vezes, através da tipologia, mostrava o seu desejo de realmente ser Deus de perto e Deus do íntimo, não é? Vemos ao longo do tempo, na revelação de Jesus, o seu ministério terreno, a ideia do Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus próximo, não é? O Deus no meio, o Deus presente em meio ao seu povo, a ideia do tabernáculo, inclusive agora trabalhada na pessoa de Cristo, e, por fim, o ministério do Espírito Santo, não é? Que é o ministério da igreja hoje, e esse ministério do Espírito Santo, então, que fala de um Espírito não mais longe, não mais perto, mas um Espírito realmente no íntimo, habitando, não é? No cristão, como já vimos até em aulas anteriores. Bem, essa ideia toda, então, também trabalha conceitos de um Deus no Antigo Testamento, com promessas que alcançavam todas as nações e todos os povos, mas que por vezes, não é, mal entendido e mal compreendido, se tornou até um Deus nacionalista, inclusive para profetas, como citamos o caso do profeta Jonas, que se recusou a pregar aos assírios, aos ninivitas, não é? Porque considerava Deus uma exclusividade dos judeus, não é? Então, esse conceito bem de religião nacionalista. Bem, queridos, então, vemos que quando na pessoa de Jesus Cristo temos uma leitura mais adequada até do Antigo Testamento, o Senhor Jesus também foi além, não é? Geografia judaica, religião judaica. O Senhor Jesus atendeu, não é, a mulher sírio-fenícia, por exemplo. O Senhor Jesus, por exemplo, atendeu também o publicano, não é, Zaqueu. Também atendeu o centurião de Cafarnaum, não é? Então, todas essas coisas mostram esta aproximação do Evangelho de outros povos e cumprindo o desejo inicial de Deus,
que através de Cristo era unir todos os povos. Então aquela separação produzida pela rigidez, não é, da religião judaica, que praticamente dava uma espécie de exclusividade ao povo judeu como de acesso a Deus, ele é, então, eliminado de forma mais clara através da pregação do apóstolo Paulo, que, rejeitado no mundo judeu, por conta de suas origens de perseguição, por conta de suas origens inclusive de autorizar morte de cristãos, não é? O apóstolo Paulo, então, constrangido por essa dificuldade até de pregar a palavra no meio de cristãos de origem judaica, Paulo, então, recebe uma chamada de Deus através de uma visão para que atravessasse a Macedônia e que realmente fosse pregar o Evangelho além mar, não é? Fosse em direção, então, ao mundo gentílico, em especial até ao contexto, né? Mas, digamos, europeu, mais romano, não é? E grego de origem. E isso que ocorre. E Paulo, então, agora a igreja em Éfeso, ele então fala exatamente disso, desse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que agora, não é, foi revelado de uma forma mais clara, mais objetiva, que em Cristo nós não temos mais separação de povos e de pessoas. Nós não temos mais, não é, judeus e pagãos ou gentios. Nós agora temos efetivamente, não é, uma igreja formada por aqueles que manifestam a fé na pessoa de Cristo Jesus e também gentios ou gregos, não é, que mostram também a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Então a igreja é formada por judeus renascidos pela fé em Cristo Jesus e também pelos gentios renascidos pela fé em Cristo Jesus. Então, agora, ambos são apenas um povo, não é, queridos? Bem, isso, de certa forma, é uma base de toda a construção doutrinária, teológica que fizemos no domingo da manhã e na aula que você pode conferir aí no YouTube, a aula de domingo passado. Bem, queridos, a igreja primitiva, ela teve dificuldades para entender isso, não é? A igreja incipiente, ela demorou a entender o mistério oculto de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 4 a 17, mostra bem esta realidade, não é? A dificuldade da igreja, originariamente, a igreja primitiva, entender sobre a possibilidade da salvação dos gentios. Isso é um fato. Tanto que a igreja passou por algumas fases, não é? A fase, por exemplo, de um cristianismo bem legalista, onde se exigia até de um gentio que ele eventualmente fosse mergulhado na própria religião judaica através da própria circuncisão, não é? Ou da guarda, eventualmente até de alguns cerimoniais, para poder então ser considerado realmente cristão, salvo em Cristo e participante da igreja. A igreja teve muitos problemas com isso. Paulo teve problemas efetivamente com Pedro, nesse sentido. Pedro levou um tempo para compreender este detalhe, ainda que Deus, não é, através
daquele lençol numa visão que ele teve, e que de fato ele expressa de que realmente Deus não fazia acepção de pessoas, não é? Ou seja, em todos os lugares, em todos os povos, Deus, e todas as línguas e raças, Deus tem os seus e salva, não é? Vidas para compor realmente o seu povo. Mas Pedro realmente apresentou muita dificuldade nesse sentido, não é? Nós vamos ver a própria necessidade do primeiro concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde temas, não é, discutidos nesse primeiro concílio e debatidos exaustivamente, estavam relacionados diretamente às questões de como o gentil ser admitido na igreja sem efetivamente cumprir os rituais judaicos, os cerimoniais judaicos e até a própria ideia da circuncisão, não é? Bem, queridos, a igreja teve bastante dificuldade nisso. A igreja apresentou realmente uma tendência muito legalista no primeiro século. E, sem dúvida, os movimentos judaizantes, eles cresceram bastante. Tanto na igreja em Roma, Paulo precisou tratar disso de forma bem específica. Também a igreja na Galáxia, ou as igrejas da Galáxia, aos Gálatas, também uma carta totalmente destinada a atender esse tipo de situação, de explicar esse tipo de situação e romper com certos preconceitos e até quebrar paradigmas de que eles, judeus, à época, aceitavam até a salvação dos gentios, porém, precisava ser Jesus, mas a circuncisão, Jesus, mas ordenanças, Jesus, mas rituais, cerimoniais, guardas de festas. Paulo, inclusive, a igreja aos Colossenses, também vai realçar e ressaltar muito disso, a questão, então, dessas necessidades de rituais, de liturgias, não é? Que o povo estava tão aprisionado, podemos dizer assim. Porque a religião realmente aprisiona, amados, aprisiona algumas obrigações que vão além da espontaneidade, que vão além das evidências de fruto. As religiões, tanto o judaísmo como o próprio cristianismo sem padrão bíblico, ele produz, sim, escravidões, leva pessoas a viver a servidões, leva pessoas a cair da graça, como Paulo cita, inclusive, ao texto de Gálatas. E nós precisamos realmente acordar em relação a isso. Você vê, já falamos sobre isso, que a religião judaica estava muito aprisionada ao templo, não é? E agora o evangelho pregava que o templo era cada pessoa individualmente. Observe isso, tá? Então, aquela necessidade de templo acabou se tornando uma prisão. Entendeu, queridos? Mais do que isso, também observamos questões dos rituais, dos cerimoniais, o conceito, inclusive, de ascetismo, não toque, não prove, não manuseie, isso pode, isso não pode, isso estava muito presente na igreja do primeiro século, e tudo isso por uma influência de uma aplicação judaica extremamente exteriorizada, extremamente centralizada e fundamentada em princípios de religião. Então, queridos,
o Evangelho, ele vem realmente oferecer esta liberdade, oferecer realmente esta possibilidade de nós servirmos a Deus em todos os lugares que nós estamos. Lembrem da conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ela perguntou aonde que devemos adorar, lá ou cá, não é? No monte de Jerusalém, no monte Sião, ou no monte Gerezim, no monte de Samaria, não é? E Jesus disse que a hora estava vindo e havia chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque essa tendência de materializar, essa tendência de transformar evangelho, né, amados, em coisas palpáveis, em coisas tocáveis, em coisas cujas referências acabam se tornando, não é, muito materialistas, de uma religião exteriorizada e toda ela fundamentada naquilo que realmente se toca, o que é princípio, inclusive, de transubstanciação e perigo, claro, de idolatria, de idolatrar o templo, de idolatrar o sacerdote, de idolatrar uma prática, uma cerimônia, um ritual. Essas coisas todas que por vezes a gente ainda vê nos dias de hoje, entendeu? Irmãos que precisa obrigatoriamente levantar a mão, que obrigatoriamente só pode orar de joelhos, outros que só pode orar, não é? Virado para o lugar onde está a sua casa, ou está aquilo pela qual ele está intercedendo, não é? Pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, orando em cima de foto, entendeu? Orando em cima de caneta que vai assinar o currículo, vai preencher a ficha de trabalho para ter trabalho. Pessoas que oram de mão dadas, fazendo círculos, fechando correntes semelhantes à da religião espírita e da religião, inclusive, orientais, não é? Vemos uma série de situações como essa, não é? De pessoas que eventualmente não conseguem separar a sua vida devocional da sua vida com a sua vida eclesiástica, da sua vida com a igreja, não é? É lógico que nós não condenamos o estar na igreja e participar da igreja, só que não se resume ao aspecto físico, ao aspecto, não é, do lugar, não é? É muito além disso. É lógico que na igreja é conhecendo os irmãos, é ouvindo das necessidades dos irmãos que nós nos despertamos a orar, a interceder pelo irmão, eventualmente estender uma mão de ajuda. É na igreja que todos são vivem a mesma fé à medida em que ouvem a mesma interpretação de uma palavra, a mesma mensagem, seguem a mesma linha doutrinária para, como diz Atos 2,42, perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Mas é lógico, querido, que a nossa vida com Deus, ela transcende, ela vai além, e ela não está limitada pelas nossas atividades apenas dentro da igreja. É óbvio, de novo, eu reitero, tá? Totalmente condenável, desprezível, inclusive, posições de alguns irmãos que por vezes até manifestam uma espécie de um egoísmo tal, não é? E uma hipocrisia tal que leva ele ao extremo de desprezar a igreja, de fazer pouco caso da igreja, de não dar importância à igreja no sentido coletivo, não é? A nossa congregação. Isso ocorre, isso é verdade, mas é aquilo que falamos, irmãos, o perigo dos nossos extremos, e nós precisamos realmente ter cuidado com isso. Vejam, queridos, é a nossa realidade de hoje. Entendeu, queridos? É a nossa realidade de hoje. Nós estamos com dificuldades de congregar, em razão até de prevenção de saúde. Porém, queridos, nós
E a nossa vida espiritual não depende disso, porque se depender e alguém chegar para nós e dizer, pastor, eu estou morto espiritualmente, porque esse período sem culto, meu irmão, então você não entendeu nada do que nós pregamos até hoje, entendeu, meu amado? Agora, sentir falta dos irmãos, ter desejo de voltar, não é? Ter desejo de contribuir de alguma forma, de participar de alguma forma, de superar as dificuldades, isso é um fato, isso é uma realidade para todos nós. Inclusive, eu que prego isso há tanto tempo e tento viver isso há tanto tempo, queridos, eu sinto falta dos meus irmãos, sinto falta da igreja, entendeu? O dia e o horário, parece que o meu relógio biológico e espiritual já se atenta àquela realidade, àquela situação, entendeu? Agora, é óbvio que nós precisamos realmente mostrar coerência com o nosso discurso. Ou seja, se realmente sinto falta da igreja, no dia e no horário de culto eu não posso ir, eu vou fazer meu culto particular. Eu me tranco no meu quarto, eu vou cantar um hino, eu vou ler um texto, eu vou meditar numa palavra, entendeu? E vou pedir inclusive à família, se não quiser estar comigo, olha, me preservem agora, eu vou falar com Deus, vou tirar um tempo para o meu culto, para o meu devocional, entendeu, amados? É isso que nós temos que fazer e temos que tomar posições claras em relação a isso, tá? Então, dentro desse contexto, meus irmãos, o Evangelho realmente é a liberdade. Por isso que Paulo, em Gálatas 5:1, vai dizer, olha, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. E por isso que Paulo vai, inclusive, chamar a atenção dos Gálatas, dizendo, olha, eu estou passado, eu estou escandalizado, eu estou, assim, aterrorizado, que vocês começaram tão bem, e agora vocês estão voltando. Não manipulados, induzidos por pregadores judaizantes a viver um evangelho legalista, um evangelho cheio de obras, um evangelho de cobranças, de cerimoniais, de ordenanças e outras coisas ligadas à lei, não é? Bem, queridos, evangelho realmente liberta. Tá, queridos? Evangelho realmente produz esta libertação. E da mesma forma, não é, que nos libertamos de templos, nos libertamos, não é, queridos, de ordenanças, de rituais, nós também precisamos agora enxergar, tá, queridos, que tudo isso contribuiu para que, liberto dessas coisas, aqueles que não estavam debaixo de ordenanças, não estavam debaixo da lei, possam agora também, com a mesma liberdade, servir a Deus. Servir a Deus, não é? E é isso que é revelado, não é? Aqui uma grande aplicação que nós temos que fazer é quando nós vivemos o Evangelho, não é? Olhando para a vida dos outros, sobre o que os outros fazem de certo, o que fazem de errado, se estão no nosso modelo ou se não estão no nosso modelo. Quantas pessoas que, em vez de cuidar da sua própria vida espiritual, tá? Dos seus pensamentos, às vezes, egoístas, rancorosos, ressentimentos, amarguras, sentimentos de ciúme, de inveja, às vezes até de ódio, de ira para com alguém, de maledicência, de desejar o mal para alguém, ou eventualmente até pensamentos pecaminosos mais sérios, não é? Em vez da pessoa avaliar a si mesmo, ela assume uma postura de vigiar a vida dos outros. O que a pessoa acerta, o que a pessoa erra, se a pessoa não é
está realmente fazendo e realmente é salva, ou se não é, ela se sente neste exercício natural de fazer conjecturas e juízos sobre a vida dos outros, não é? Fora, inclusive, da palavra, simplesmente para juizar, simplesmente para cobrar, simplesmente para impor certas cobranças, certos padrões que a própria Bíblia não faz assim, não cobra desta maneira. A Bíblia, a reta justiça de João 7,24, cobra de uma outra maneira. A forma de Deus tratar, a forma de Deus disciplinar pela sua palavra, é sempre levando a um reconhecimento do erro e a essa transformação e a esse desejo de santificação permanente e sempre a partir do interior, porque, como acabamos de dizer, não estamos mais seguindo um evangelho por tábuas, não estamos mais seguindo uma lei de Deus estabelecida, não é, em plaquinhas no caminho, como se fosse um motorista preocupado exatamente com radares, com plaquinhas, com lombadas, com aclives, com declives, com curvas acentuosas ou não, mas nós não estamos olhando mais placas exteriores, mas nós estamos seguindo a palavra que foi colocada dentro de nós, para andar com decência, andar em ordem, andar em equilíbrio, andar dando testemunho de uma vida renovada, de uma vida salva, de uma vida realmente transformada. São coisas totalmente diferentes. A igreja verdadeira já não está mais aprisionada naqueles ritos religiosos. E o povo judeu teve muita dificuldade de aceitar os gentios na congregação por conta disso. Já falamos dos grandes impasses e a necessidade de Paulo escrever um dos maiores tratados que nós temos no Novo Testamento, a teologia profunda da carta de Paulo aos Romanos, exatamente por conta da necessidade, porque grande parte da comunidade evangélica em Roma era de origem judaica e a convivência entre esses dois grupos estava muito diferente, e Paulo teve que dizer e destacar, inclusive, a ênfase de Romanos 10, não é? Onde ele vai dizer, Romanos 10, 17, não é? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Que agora nós precisamos entender que a salvação, não é? É pela fé, não é? Essas coisas todas que já observamos, inclusive, aqui em Efésios. Mas a ênfase é exatamente esta, tá, irmãos? Na prática, como que nós, não é? Exercemos comunhão dentro da comunidade chamada igreja com irmãos, tá? Que mostram vários níveis de santidade, tá, irmãos? Como a gente se relaciona com tudo isso, tá? E nós precisamos, acima de tudo, compreender que não existe agora dois povos, não existe duas igrejas, tá? Existe uma só, e nós precisamos entender que o objeto, não é, de link diário, de ligação, de vínculo, entre todos nós, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta ênfase que nós temos que dar, essa ênfase que nós temos que ter no exercício da nossa comunhão. Bem, queridos, de maneira geral, a aula de quarta-feira, geralmente a gente trabalha ela muito mais uma aplicação contemporânea, cotidiana, né?
E algo que nós falamos ao final da escola de domingo, que penso que vale a pena nós reiterarmos, tá, queridos? É o tópico 1 da nossa lição. A palavra mistério, citada em várias situações na Bíblia, tá? E essa palavra mistério, dando várias aplicações, tá? Todavia, uma das ênfases, infelizmente, errada da igreja de hoje, que mistura legalismo com sincretismo religioso, ou com misticismo, ou a palavra até ainda mais clara, que é ocultismo, tá? Deve realmente ser corrigida. Hoje nós temos igrejas pautadas nisso, em muitos mistérios, em muita coisa oculta, tá? Coisa que somente alguns irmãos conseguem entender e compreender, e vão fazer isso de forma a buscar em oração e alguma forma em jejum, e outros estão aprisionados a sinais em visão, em sonho, em revelações extrabíblicas, tá, queridos? Num exercício muito perigoso, quase parecido do gnosticismo do primeiro século, porque foi 2 perigos na igreja primitiva. O legalismo que levava eles a dar valor espiritual a cerimônias, a elementos, a templos, a ritos e ordenanças. E por outro lado, tá, transformar tudo isso numa espécie de um ritual, tá, totalmente sincrético, totalmente ocultista, totalmente místico. Tá, queridos? Então, aquela hora que você pega, não é, um pedido de oração e leva para queimar numa fogueira, entendeu? Num monte, de preferência num monte de Israel, para que e transforma aquilo tudo numa espécie de espiritualidade, tá? Como se aquilo ganhasse mais força, mais energia, mais poder para se obter uma resposta de Deus. Infelizmente, é esse modelo da igreja, em grande parte, que nós vivemos hoje. Ela, por um lado, é legalista, pode, não pode, é desse jeito, é daquela maneira, tem que seguir exatamente isso, tá? É cheia de ordenanças, e exteriorizada, é das aparências, tá? E por outro lado, queridos, é a igreja, então, desse tal sobrenatural, tá? Desse tal místico, desse tal ocultista, entendeu? Daquilo que você não entende, entendeu? Mas eu entendo, os espirituais entendem, não é? É o que a gente ouve muito, tá, queridos? Infelizmente. Paulo, inclusive, condenou a igreja em Roma ao dizer que eles, não é, eram um povo, não é, que tinha zelo, mas sem entendimento. E isso é exatamente o que nós vemos hoje. Um povo zeloso nas ordenanças, tá? Nos aspectos religiosos, e um povo totalmente sem conhecimento de Deus, indo atrás de exercícios de religiões semelhante ao do sincretismo, do ocultismo gnóstico do primeiro século. O que foi o gnosticismo do primeiro século? O gnóstico, ele acreditava que podia conhecer Deus, diferente da escola agnóstica, que dizia que nós éramos matéria, que nós éramos limitados e não teríamos capacidade nenhuma de conhecer Deus. Esses foram os 2 segmentos perigosos no cristianismo do primeiro século, assim, de paradoxo, não é? De escola, nós vamos ver então o legalismo, que já explicamos, e o gnosticismo. Mas o gnosticismo, em grande parte, ele dizia que somente pessoas evoluídas,
pessoas que eventualmente, não é, se desenvolvessem espiritualmente através de ritos sincréticos e ocultistas, podiam realmente chegar ao conhecimento de Deus. E aí eram aquelas propostas, não é, de reuniões secretas e de reuniões especiais que eventualmente levavam pessoas à busca de Deus, tá? Sem ser através do conhecimento da palavra. A Bíblia é clara: examinais as Escrituras. João 5,39. Toda a nossa disposição em conhecer a Deus, amados, deve ser através das Escrituras. A oração, ela deve ser resultado das Escrituras. Ora bem quem lê bem, tá, queridos? Quanto mais você entender a palavra, compreender a palavra, mas você vai entender e compreender as coisas de Deus para orar na mesma sintonia de Deus, em busca e no exercício da vontade de Deus, porque essa vontade é revelada pela sua palavra. E por isso que Jesus vai dizer lá em João 14, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que vos quiserdes e vos será feito. Então há essa necessidade. Por isso, o bom sempre é orar a palavra. A palavra de Deus, ela vem sempre antes da oração. Primeiro nós ouvimos o que Deus quer falar e depois nós falamos com Ele, como uma forma até de um reforço daquilo que aprendemos. Através da palavra, aí oramos. Tá, queridos? Então, mas a igreja do primeiro século, ela caiu neste perigo. O gnosticismo, ele tinha uma influência diretamente, tá, de conceitos gregos. Os gregos, eles tinham muitas inclusões espiritualistas. E essas inclusões de escola espiritualista grega era realmente dessa tal exercício de ocultismo. Tá, irmãos? De uma religião secreta, de uma religião onde o vento sopra e quer dizer alguma coisa, onde eventualmente, não é, o sol não se abre e quer dizer alguma coisa. Pessoas que ficam em busca, não é, desse tipo de coisa, de voz que soou, não é, de um sentimento que ele teve, de um arrepio que ele passou, tá, queridos, de uma oração e de um choro profundo e que Deus está querendo dizer alguma coisa em tudo isso. Bem, esse tipo de leitura, irmãos, é perigosa. Nós somos seres emocionais, sim, e nós nos emocionamos com a palavra, tá, queridos? Também a própria palavra nos leva a experiências espirituais com Deus. Todavia, meus amados, nós não podemos exercer e viver isso totalmente fora da regra, que é a Bíblia, da receita, que é a palavra, do manual de instrução, que é a palavra. Religião evangélica tem manual de instrução, e o manual de instrução é a Bíblia Sagrada. Então, você vai se deparar com muita gente assim hoje. Por um lado é legalista, e por outro lado ela é mística, ocultista. Observe o tópico 1 da lição. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, como vemos lá em Efésios 3:3. Vamos conferir como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Então, observem só, tá, queridos? Vou repetir. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi.
Então, Paulo está falando exatamente disso, tá, irmãos? Da ideia de trazer compreensão sobre aquilo que não estava muito claro, mas agora, não é? Estava sendo colocado com clareza, tá bem? Vamos destacar Efésios 3:5 ainda. Então, olha só, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tá? É um grau comparativo, inclusive. Agora, tá? As coisas são manifestas. Agora, depois de Cristo, depois de sua morte, não é? As coisas são manifestas de forma diferente, tá? Então, é o que diz Efésios 3:5. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, meus amados, vamos seguir lá no tópico 1 da lição. Não se refere a algo misterioso, olha lá, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 2:18, a carta aos Colossenses que eu citei aí, tá? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Infelizmente hoje, queridos, muitos usam o tal falar em línguas, da tal fé, do batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, de que a partir daí, então, que a pessoa passa, de alguma forma, a ter, não é, uma espécie de desenvolvimento espiritual. E que isso é algo misterioso. Que isso é Deus tratando com a pessoa particularmente. Tá, queridos? Quantos hoje entendem que, ao ser batizados com o Espírito Santo, nos que creem assim e que falam em novas línguas, esses passam então, tá, queridos, a ter uma espécie de um exercício misterioso com Deus e passam então a ser iniciados, como se fosse o próprio exercício do Espiritismo, para então ter uma vida íntima com Deus, uma vida mais espiritual, entre aspas, como eles citam. Isso não é verdadeiro, queridos. Você vai ver Oséias 6:3, prosseguir, né, em conhecer a Deus. E por quê? Porque o povo deixou o quê? Deixou, não é, a fonte, e foram atrás de cisternas rotas. Nós vamos ver, como já citamos, João 5:39, a Bíblia dizendo para nós examinar as Escrituras. Vamos Pedro dizendo em 2 Pedro 3, não é 16 a 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tá, queridos? Vamos ver a igreja primitiva, unida, perseverando na doutrina. Então, amados, tomem cuidado, porque em muito, crentes pentecostais, tá, queridos, mal instruídos, em vez de procurar conhecer Deus através da palavra, vão querer conhecer Deus através de um ocultismo, que eu repito, é segmento, é forma de culto, é forma espiritual que estrutura escolas espiritualistas, espiritismo, doutrinas orientais, mas não evangelho bíblico. Evangelho bíblico está sustentado e fundamentado nas Escrituras. Tá? Que é a doutrina dos apóstolos, no cânon sagrado. Tá, meus amados? Então, tome cuidado, meu irmão, que crentes que por vezes ainda estão baseando sua fé e sua estrutura espiritual em cima de experiências ocultistas. E a maioria deles, inclusive, sendo incentivados a buscar o tal batismo com o Espírito Santo com evidência de falar línguas, tá? Para poderem, então, exercitarem
uma prática de religião, tá? Evangélica com mais profundidade, com espiritualidade. Meus amados, isso é heresia, tá? E é por isso que vemos as igrejas escandalizando nessa parte. Vemos movimentos desconectados, desestruturados de base bíblica. E é por isso que vamos ver profecias antibíblicas. É por isso que vamos ver novas revelações. É por isso que vamos ver movimentos de pula aqui, de cai ali. Por isso que vamos ver dentro da igreja práticas de hipnose espiritual, de cura interior, de batalha espiritual, como se isso fosse um cenário totalmente de uma guerra literal. É por isso que o povo de hoje vê mais anjo, vê anjo, vê guerras, vê demônio, briga com demônio, recebe visita de demônios. Sabe por quê, amados? Isso ocorre. Igrejas que os cultos, em grande parte, há manifestações de demônios. Sabe por quê, queridos? Não é porque são mais espirituais, não. É porque estão sendo levados, vivem, exercitam uma religião ocultista, uma religião quase semelhante a baixo espiritismo em muitas situações, de cultos que parecem muito mais de pessoas possuídas por demônios do que de fato usadas pelo Espírito Santo. Então, amados, tomem cuidado com essa coisa do misterioso. O que era mistério foi revelado. E o que é que foi revelado? Que nós temos acesso a Deus agora exclusivamente por Cristo. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Eu não preciso mais nem de legalismos e também não posso cair no erro do culto pagão, transformando o evangelho em práticas gnósticas e práticas de escolas espiritualistas estruturadas em cima do misterioso, do ocultismo, das iniciações, tá, queridos? Dos desenvolvimentos espirituais perigosos, como vemos lá, tá, queridos? Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, tá? No Voodoo, para sempre até mais contundente. Então, meus amados, tome cuidado, que Deus nos ajude a entender que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Mas no tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. E tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, amados, não há mais mistério. Tudo que estava oculto foi revelado, e isso é a palavra de Deus. E entre o que foi revelado pela palavra de Deus, pelo cânon sagrado, pelos 66 livros inspirados, que consideramos a palavra de Deus, e a única palavra de Deus, e a única boca de Deus, que as Escrituras nos revelou que agora a igreja é que convive com Deus, que tem relacionamento e comunhão com Deus, e esta igreja é formada tanto por judeus de origem salvos em Cristo Jesus, como também em gentios em origem salvo por Cristo Jesus, e que agora em Cristo, elo único, meio único de salvação para judeus e para gentios, a igreja é formada por judeus
convertidos e por gentios também transformados pelo poder que há no sangue de Jesus. Que você leve a sério essa palavra, que você busque a Bíblia Sagrada como realmente tua base única, como diz o estatuto não só da Igreja da Reconciliação, que diz não só a declaração de fé da Igreja da Reconciliação, mas de toda a igreja séria. Você vai ler lá que a única regra de fé, para a vida, para a fé e para a vida prática, é as Escrituras Sagradas, e não qualquer outra coisa. Então que você se aprimore nas Escrituras, porque só conhecendo ela é que você pode de fato viver para a glória de Deus, fazendo a sua santa e eterna vontade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Eu lembro aos irmãos que domingo próximo nós temos aula presencial em nossa igreja, 9 da manhã, e em seguida estaremos ministrando a ceia do Senhor. Os irmãos impossibilitados de ir por enfermidade, por trabalho, ou que são grupo de risco, não é? Fiquem tranquilos, o familiar ou o irmão que for poderá levar o seu kit para você participar da ceia na sua casa, sozinho ou com a sua família, não é? Lembrando sempre de que o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, e que nós temos acesso direto ao Pai através dele, e podemos sim trazer à memória a sua morte, não é? E também exercitarmos, mesmo que longe da comunidade, a nossa ordenança, ou a ordenança deixada por ele, que é a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e que a gente siga sem ritos, que a gente siga sem cerimoniais, que a gente siga sem ordenanças, que a gente siga sem clausuras, que a gente siga, não é, irmãos, sem ocultismos, sem mistérios, e que nós sigamos servindo a Deus de verdade. Afinal, Ele está à procura desses que realmente o adorem em espírito e em verdade. Que Ele te ache assim, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém. Amém. Passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está,
Saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.